Olá, saudações e boas-vindas a mais uma gravação ao vivo aqui do canal Cocriando. Estamos aí também em gravação simultânea para o nosso podcast, que é o Cocriando na Podosfera. Estamos aí disponíveis, nos principais agregadores de podcast, principais plataformas de áudio, e estamos aqui também no crescimento exponencial no YouTube, graças a você aí que nos acompanha, que compartilha as nossas gravações. Alcançamos aí recentemente mais de 3.000 visualizações. Desde janeiro, nós iniciamos efetivamente aqui no YouTube no final do mês de janeiro, e aí esses números, eles nos motivam, a continuar nessa produção audiovisual e também em podcast, levando aí para vocês uma importante contribuição, para a nossa área de biblioteconomia, ciência da informação e áreas afins. Bom, hoje nós teremos aqui uma tarde bem importante, porque um grande colega, uma grande personalidade, um grande gestor, aceitou estar conosco, aceitou o nosso convite gentilmente, José Rincon Ferreira. Daqui a pouco eu vou trazê-lo aqui à tela, e ele vai conversar um pouco sobre a sua trajetória profissional à frente aí do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. O IBICT que comemora aí 70 anos, nesse ano de 2024, e o José Rincon, ele deu aí uma importante contribuição lá na década de 90 à frente dessa importante instituição em nível aí de Brasil, tá? Mas antes de eu trazê-lo aqui à tela, o YouTube nos pediu para nós divulgarmos aqui um importante recado, a campanha de combate à dengue. Estamos aí vivendo ainda momentos difíceis, no Brasil aí devido a essa epidemia de dengue, e aí o Cocriando aceitou esse convite do YouTube, que pede aí que os YouTubers e os podcasters divulguem essa campanha em seus canais para a sua audiência. É um vídeo de 30 segundos e na volta o José Rincon já vai estar aqui conosco conversando sobre a sua trajetória profissional. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Muito bem. Vou trazer então aqui a tela. José Rincon Ferreira. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Vou chamá-lo de professor, tá? José Rincon Ferreira, ele é doutor em educação corporativa e ele atuou aí efetivamente em nível gerencial no IBICT durante a década de 90 e vai compartilhar aqui um pouco da sua experiência profissional nesse nosso formato storytelling. Bem-vindo, professor, a palavra está com o senhor. Boa tarde, Edivander. Muito obrigado e parabéns pelo Cocriando, O país precisa sempre de iniciativas do cocriar. Eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui conversando. Você me pede para fazer uma retrospectiva da minha vida profissional. Eu nasci no estado de Goiás, na cidade de Pires do Rio, que é um marco do encontro ferroviário entre o ramal para Goiânia e o ramal para Brasília, fazendo a ligação com a ferrovia, as ferrovias do resto do país. Com a diminuição, extinção do transporte ferroviário, a cidade não perdeu o seu brilho. Tive o privilégio de aí ser
concluir o primeiro e o segundo grau. Entrei no curso de Direito, na PUC de Goiás, e eu não poderia deixar de mencionar uma passagem muito rápida pela vida franciscana, onde eu cheguei a noviço, e quando saí, impregnado pelos estudos de Francisco de Assis, eu decidi que iria fazer biblioteconomia, não faria mais direito. E por que essa decisão? Na ocasião, a reflexão me dizia que eu, que amava os livros, ia seguir em convivência com eles, e que eu ganharia teria um retorno financeiro digno, e era o franciscano que saía, né, do noviciado, onde você se concentra nos estudos de Francisco de Assis, encarando um novo viver. Terminada o curso de biblioteconomia na Universidade de Brasília, eu decidi que faria imediatamente o mestrado. Na ocasião, nós tínhamos o mestrado do IBICT, funcionando com alguns professores visitantes de outros países, mas eu resolvi concorrer a uma bolsa da OEA. Na ocasião, eu perdi, porque uma professora universitária da Bahia também concorria nessa mesma bolsa. Eu fiquei em segundo lugar, mas, mesmo assim, com as economias de ter trabalhado 1 ano como bibliotecário na UNB, eu resolvi, ao invés de comprar carro, como todos os colegas o faziam, eu decidi pegar esse meu capital e ir para Porto Rico, onde a OEA oferecia o curso de mestrado. Lá chegando, devido às conquistas de boas notas, a própria universidade pediu à OEA que me desse a bolsa do ano seguinte. Foi concedida. Em seguida, um pedido também da FINEP. Eu tinha entrado também com pedido na FINEP, e a FINEP também entrou com uma complementariedade de bolsa, e eu pude. Essa complementariedade envolvia pagamento das passagens de volta, de auxílio às pesquisas, e eu pude, então, terminar o mestrado. No regresso ao Brasil, eu tinha 2 oportunidades de trabalho. Uma na própria UNB, no curso de mestrado, e a outra num centro de pesquisas do estado da Bahia, de nome CEPED, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado da Bahia. O salário que eu percebi que me oferecia o CEPED era quase o dobro da UNB. E me fascinou o desafio de chegar no centro de pesquisa, onde meu irmão também era pesquisador na área de habitação, de tecnologias da habitação. Fascinou-me o desafio que o CEPED pedia, que eu trabalhasse com informação industrial. A informação industrial foi o grande industrial, empresarial, foi o grande investimento, o grande foco da minha vida. Mas ela trabalhava com as mesmas ferramentas
das bibliotecas universitárias e dos centros de pesquisa. Nessa ocasião, haviam vários centros de pesquisa no país. O boom da relação centros do conhecimento, universidade e empresa, eram o desafio das unidades de informação. Então, comecei a trabalhar com o CEPED e atendendo as empresas do Polo Petroquímico de Camaçari. A dependência do conhecimento das empresas era muito na linha de química. E o maior acervo de química no viés de industrialização estava no CEMPES da Petrobras, que é um centro de pesquisa da Petrobras, que ainda existe, né? Uma coleção magnífica, o COMUT, que é a computação bibliográfica, que a gente pedia cópias, e uma dependência muito grande também da British Library e do CNRS na França, eram os grandes fornecedores também de informações. Um técnico que nos solicitasse uma informação, ele teria que esperar quase que 15 dias para que a gente pudesse colocar, porque nós não trabalhávamos, não tínhamos acervos gigantes, nem o país, merece destaque o esforço das bibliotecas universitárias, se eu permita-me citar, Norma Pinheiro. Norma Pinheiro foi uma das líderes, né, na organização do catálogo de periódicos. Uma das mais brilhantes, das expoentes da biblioteconomia naquele momento. Havia uma aliança muito forte também com os centros de pesquisa dos estados. Nós tínhamos no Ceará, de onde eu estou tendo o privilégio do convite, né, do Edvander Pires, o NUTEC, com força total, o ex-deputado Ariosto Holanda, na ocasião, diretor do NUTEC, ele criou toda uma linha de tecnologias apropriadas que, quando chego no IBICT para ser diretor, esse vínculo se fortalece e o IBICT passa a ser também editor das tecnologias que se desenvolviam no NUTEC, no Ceará. Tínhamos o ITEP, no Pernambuco, o Cientec, no Rio Grande do Sul, o CETEC, em Minas Gerais, o INT, no Rio de Janeiro, que era bem anterior aos demais, em São Paulo, o IPT, e esses centros de pesquisas, salvo os administrados pela administração federal, eles recuaram e o êxito na informação industrial foi aos poucos desmoronando devido a problemas que eu atribuo muito mais de cultura. Nós não temos uma universidade que acredita no setor empresarial, embora aqui e ali você tenha alguma universidade com atendimentos pontuais, mas a desconfiança ainda é muito grande entre
os centros de conhecimento acadêmicos serem responsáveis pelo crescimento da indústria. Há nessa reflexão o medo diz: estou trabalhando para que o outro fique rico. E sempre se diz que as bibliotecas universitárias, em que as próprias acervos, os arquivos acadêmicos têm soluções para a indústria. A indústria tem necessidades específicas. E o que surge nas empresas? Surge o esforço da educação corporativa. E os próprios centros de pesquisas nas grandes empresas. Nós temos aí a educação corporativa da Fiat, do hambúrguer, a educação corporativa da Gol, da Latam, a educação corporativa das empresas de mineração. Elas formam, da Embraer, para se ter uma noção, a Embraer ela tem uma educação corporativa que o sujeito vai até doutorado. Mas o doutorado dentro da empresa, diferente do doutorado acadêmico, ele não pode tornar público a tese que ele desenvolveu. Ele é reconhecido na Embraer, por exemplo, mas ele não é reconhecido por outra universidade. E o que fazem, às vezes, o indivíduo que está fazendo doutorado em uma universidade? Ele, numa empresa, ele desenvolve uma tese paralela na universidade, essa sim de domínio público, mas ela serve de subsídio a dados para aquela pesquisa que se desenvolve na educação corporativa. Nenhuma empresa vai passar, por exemplo, algum estudo mais inovador na área de turbinas de avião. E eu chego no IBICT já com essa cultura de ter trabalhado em institutos de pesquisa e da complexidade que era o trabalho. Com base nessa experiência, eu passo a fazer parte da criação de um programa que se chamou Programa para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. A área de informação tecnológica é assumida por mim, que eu não tive dúvida em buscar pessoas com competência reconhecida no país para ajudar no delineamento do que seria o TIB, Tecnologia Industrial Básica e Informação. Eu convido para fazer parte a engenheira da Uzi Minas, que era chefe do setor de documentação da Uzi Minas, e a Afrânio, professora Afrânio Guiar, que tinha sido, por alguns meses, diretor do IBICT, quando Ione Chastinet deixa a função. E o projeto é aprovado pelo Banco Mundial, é instalado no país, nos centros de pesquisa, unidades de informação industrial, tecnológica industrial, com recursos para contratar pessoal de áreas especializadas
e com recurso para acervos. É um período de... se eu queria atender, eu teria que ter uma biblioteca maior, eu teria, então, o Chemical Abstract, que é uma bibliografia da área de química, ele te permite você recuperar por termos relacionados de química. Você coloca a fórmula química, coloca mais outra fórmula química e você consegue, por assunto, por produto, e ainda tem outra sequência de formas de recuperação que não me vem na memória agora. Mas esses centros tecnológicos, esse investimento de informação não deram certo. Eles revolucionam, sim, eles revolucionam uma nova forma de trabalhar e a observação, mais uma vez, que o esforço dos catálogos coletivos, da riqueza que o país tinha, mas de forma descentralizada, e aí surge o catálogo que viria a ser uma base, que é de respostas técnicas, são respostas que as unidades de pesquisa do país deram, que isso foi fortemente trabalhado por Graça Maria ser doutora, professora, oriunda da biblioteconomia. O Ministério da Ciência e Tecnologia passa a ter uma base de dados de respostas técnicas, né? O catálogo coletivo universitário, ele cresce, agrega, e o Comute passa por processos cada vez melhores, mais rápidos e mais ajustes, e nisso vem o boom da internet. Surge o boom da internet, a grande preocupação era construção de conteúdos para que ferramentas como o Google encontrassem informações brasileiras, né? Eu deixo o IBICT, depois de 9 anos trabalhando no IBICT, vou para o Ministério da Indústria, e no Ministério da Indústria, com apoio de Mauro Kenji, que era oriundo do IBICT, que me acompanhou nessa jornada, nós estruturamos dois projetos. Um projeto de inclusão digital para a construção do comércio eletrônico e um projeto para a contratação de equipes pelo CNPq. Ambos foram aprovados e se inicia, então, a instalação de telecentros em associações de microempresários para colocação de produtos, conhecimento das ferramentas de comércio eletrônico. Foi um período que a Rede Nacional de Pesquisa deu uma grande contribuição e, ao mesmo tempo, surgem as negociações de Mercosul. Mercosul, eu passo a representar o Brasil na área de informação tecnológica. Mercosul dá ênfase à informação tecnológica e começa, então, a estruturação
de um trabalho de informação que envolvesse também o Mercosul. E aí uma barreira linguística, embora todo brasileiro ache que ele tem boa compreensão do espanhol, mas existe um fosso. Nós podemos até falar o portunhol com mais facilidade devido à riqueza fonética do português, mas o escrever, a pesquisa científica, principalmente dos países de língua hispânica, não é tão fácil para eles. Então, nossa relação sempre foi muito maior e ainda segue, né, com os países de língua inglesa, e cada vez menos, na ocasião, o francês, mas cada vez mais se consolida como o inglês como língua da ciência e tecnologia. Nós somos um país dependente da informação tecnológica, a própria agricultura brasileira que se desenvolveu muito. A Embrapa teve um papel gigante, mas ela também é dependente de tecnologias, de conhecimentos, de máquinas e equipamentos. Nos diversos setores da ciência e tecnologia, se você frequentar qualquer hospital, qualquer unidade odontológica, você vai observar uma quantidade de importação de equipamentos. A parte de máquinas e equipamentos, nós crescemos, nós temos empresas de expressão, mas somos também independentes. O Brasil, a agroindústria, né, ela tem uma representação expressiva na balança de pagamento, na exportação e também na importação, né? Um país que não importa tecnologias, é um país isolado de desenvolvimento, né? Cada vez mais nós somos integrantes de uma comunidade do saber, né? E temos uma dificuldade gigante na diferença social. Um povo, uma elite, uma classe média que teve todo o acesso ao conhecimento e uma classe pobre bastante alijada. A nossa formação acadêmica se distanciou muito dos cursos técnicos. Nós formamos na área humanas de forma expressiva, contingentes expressivos, em cursos que não somos capazes de absorver e corresponder ao esforço dos que nela optaram, né? Essa revolução educacional ainda tem melhorado muito, né? A própria avaliação do governo agora mostra que os brasileiros, o ministério que mais se aprovou foi o Ministério da Educação, né? Devido aos próprios avanços, né? Essa questão do crédito por estudante, estimulando o indivíduo a buscar o saber. É, sem dúvida, uma mudança de patamar provocada e aceita. Mas há muito que se fazer, muito que se mudar. Mas somos um país... Eu nasci num período... Esse ano, a idade, todas as vezes que eu comento sobre minha vida, eu falo a idade. Tenho 7,6, né?
Eu conheci pessoas, eu mesmo. A mãe remendava roupas, sapatos, tinha meia sola. Nós éramos pobres, né? E hoje eu assisto, as pessoas perdiam os dentes com facilidade. O bócio era uma doença no centro-oeste visível, tanto que o JK, nas vindas a Goiás para a construção a Brasília, ele percebeu a quantidade de pessoas com bócio e criou o sal iodatado obrigatório por lei. Ele era médico. E é isso. Eu não sei se teria algo a acrescentar. Eu passei, então, muita honra, vejo o IBICT completar os seus 70 anos, uma direção forte, uma direção ambiciosa em centralizar dados. E está aí, no futuro de nós todos. Eu queria, mais uma vez, Edivanda, agradecer e me permita mandar um beijo à Norma, que articulou com você, e queria te estimular. Eu vou finalizar falando num prêmio que eu trabalho atualmente, né? Esse ano é o 20º ano de um prêmio que existe na Amazônia, que se chama Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. Eu acho que o Cocriando poderia ele concorrer, e as inscrições estão abertas a partir de hoje. É um prêmio de ideias para desenvolver a Amazônia. A Amazônia, ele surgiu quando, numa das inúmeras vezes que os países desenvolvidos questionaram a soberania brasileira sobre a Amazônia, esse prêmio surgiu para passar para o cidadão, para o pesquisador, a responsabilidade também pela condução da Amazônia. Ela não pode ser, a Amazônia não pode ser de decisões só do Ministério do Meio Ambiente, só do Ministério da Economia. Ele a Amazônia é de todos nós, né? E eu queria, então, te convidar a fazer uma entrada, dar uma olhada no regulamento e, por favor, estimular o Cocriando a participar desse prêmio nessa edição. Cada categoria dos prêmios é de 30 mil reais a premiação. Nós temos 6 categorias em que se podem concorrer, e um total de 180 mil. Mas não pode ser o mesmo projeto, você pode ter 2 projetos, mas diferentes concorrendo. Mas se você coloca nas categorias o mesmo projeto, você é eliminado. Eu agradeço você ter dado essa oportunidade de finalização para que eu pudesse falar, e o site para acesso ao prêmio, as inscrições, é www.amazonia.ibict.br www.amazonia.ibict.br. Se não estiver no site nesse momento, ele seguramente amanhã estará. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu que lhe agradeço demais. Coloquei aqui no chat, você que está nos assistindo aí essa gravação, né? Em qualquer momento que você for assistir, vai estar aqui disponível nos comentários, no chat ao vivo. Existe uma vasta publicação também bibliográfica, né? De José Rincon Ferreira. Recuperei aqui algumas, né? Algumas publicadas por ele e outras sobre ele, né? Nós temos aqui alguns editoriais da revista Ciência da Informação, né, que é de Brasília,
E num desses editoriais ele comenta os 45 anos do IBICT, faz aqui todo um panorama também daquela época. Salvo engano, era 2013 aqui, né, professor? Esse editorial. E se você for no site, né, da Ciência da Informação, da revista Ciência da Informação, basta no campo de busca, né, José Rincon Ferreira, e vai trazer os principais textos que o José Rincon publicou, né, na Ciência da Informação. Também está disponível na internet, em repositórios institucionais, IBICT 70 anos, um resgate histórico daqueles que fizeram o Instituto. Um e-book organizado por Daniela Cunha, e no capítulo 8, lá na página 156, a gente tem aí um capítulo dedicado a José Rincon Ferreira, escrito por Lilian Álvares e Lena Pinheiro. Então fica o convite aí também para acessar, e se você tiver, né, pesquisando aí a fundo algum tema relacionado ao IBICT, você pode também acessar o currículo Lattes José Rincon Ferreira, tem lá também uma vasta produção que você pode também consultar, ok? Muito obrigado, professor. Nosso canal, nosso podcast está de braços abertos, viu? Para o que o senhor precisar, estamos aqui. Agradecer também a colega Norma Helena, que nós temos aí algumas gravações semanais com ela, que nos possibilitou receber o senhor aqui. Muito obrigado, viu? Edivanda, continue. Agora pegue gente que está fazendo também o futuro. Obrigado, professor. Boa tarde.